I'll first note I'm going to take up the counts out of order as I want to address the substantive murder sentences first. So on count 2, the charge you were convicted of, the first-degree murder of Tylee Ryan, you are sentenced to the custody of the State Board of Corrections to serve the maximum allowed sentence of fixed determinate term of life imprisonment with no possibility of parole. Este é o caso de Tylee Ryan e J.J. Vallow, duas crianças encontradas pela polícia no quintal da casa de sua mãe. Fique comigo até o final. Vamos pro vídeo. Lori Vallow foi por anos vista como uma mãe amorosa, ativa em sua igreja Mormon e dedicada à família. Ela teve 3 casamentos antes de conhecer Chad Daybell, sendo mãe biológica de 2 filhos, Colby Ryan, de um relacionamento anterior, e Tylee Ryan, com seu terceiro marido, Joseph Ryan. Mais tarde, Lori e seu então esposo, Charles Vallow, adotaram Joshua Jackson Vallow, ou apenas J.J., um menino com autismo, doce e afetuoso. Amigos e vizinhos relatavam que Lori era gentil, envolvida com a comunidade e que tinha orgulho dos filhos. Mas aos poucos, sinais de mudança começaram a aparecer. Uma obsessão com profecias do fim dos tempos, um interesse incomum por visões e apocalipse. E então, ela conheceu Chad. Chad Daybell era escritor de ficção religiosa e ex-funcionário funerário. Suas obras falavam sobre desastres iminentes, reinos espirituais e os 144 mil escolhidos do Apocalipse. Ele dizia ouvir vozes espirituais e ser capaz de distinguir pessoas de luz de pessoas das trevas. Para Chad, alguns humanos não eram mais humanos, eram zumbis, corpos dominados por espíritos malignos. Esses zumbis, segundo ele, precisavam ser eliminados para que seus verdadeiros espíritos pudessem ser libertos. Lori conheceu Chad em 2018, durante uma conferência religiosa. Ele a chamou de deusa e disse que eles haviam sido casados em vidas passadas. Lori acreditou. Pouco tempo depois, passou a dizer que J.J. era um zumbi, que Tylee havia sido possuída e que ela tinha uma missão divina, purificar o mundo para a vinda de Cristo. Charles Vallow, então marido de Lori, percebeu rapidamente que algo estava errado. Lori dizia ser uma enviada de Deus. Afirmava que Charles estava morto por dentro e que o espírito dele havia sido substituído. So what makes her a danger to herself and to others? She threatened me, murder me, kill me. She threatened to murder you? Yes. Em janeiro de 2019, Charles entrou com um pedido de divórcio, afirmando que temia pela própria vida e pela segurança de J.J. Ele relatou à polícia que Lori acreditava estar se preparando para o fim do mundo e que dizia que ele não fazia mais parte do plano. Em julho daquele mesmo ano, Charles foi assassinado por Alex Cox, irmão de Lori. A alegação foi de legítima defesa, mas a polícia nunca investigou profundamente. I'm in police in an ambulance. What's the emergency there? I got in a fight with my brother-in-law and I shot him in self-defense. Charles morreu com 2 tiros no peito. Lori, poucas horas depois, organizava uma festa na piscina. Em setembro de 2019, Lori se muda para Rexburg, Idaho, com Alex Cox e os filhos. No dia 8, Tylee é vista pela última vez em uma visita ao Parque Nacional de Yellowstone. Acompanhada por Lori, J.J. e Alex, ela sorri em fotos que se tornariam trágicas. 15 dias depois, J.J. é visto pela última vez na escola. No dia seguinte, Lori o retira da instituição, alegando que passaria a educá-lo em casa, mas ele nunca mais foi visto. Vizinhos estranham o comportamento de Lori. Ela começa a dizer que Tylee está cursando faculdade, mesmo sendo menor de idade. Sobre J.J., alega que está com a avó no Arizona, mas ninguém tem contato com as crianças, e ninguém consegue confirmar essas versões. Kay, a avó, tentava contato com o neto e não recebia resposta. Começou a fazer perguntas, a pressionar Lori. Em novembro, Kay e o marido, Larry Woodcock, registram oficialmente o desaparecimento de J.J. Foi só então que as autoridades começaram a investigar. Just tell us where the kids are. That's I mean, it's so simple. Remedy is so simple. Just say where they are. O desaparecimento das crianças não foi tratado com urgência no início. Lori e Chad mentiam, davam versões contraditórias
e evitavam qualquer tipo de cooperação com as autoridades. Mas os avós insistiram. Divulgaram fotos, contataram emissoras, convocaram coletivas e espalharam cartazes. Tell people what's happening. There's people around the country praying for your children. Where are your kids? No comment? They've been missing for 4 months. Enquanto isso, Chad e Lori viviam como se nada tivesse acontecido. Participavam de cultos, tiravam férias e planejavam um casamento. A ausência de Tylee e JJ era negada, como se nunca tivessem existido. Enquanto Lori Vallow mergulhava cada vez mais fundo em seus delírios apocalípticos, Chad Daybell vivia uma vida dupla. Publicamente, ele ainda era o marido de Tammy Daybell, com quem compartilhava uma casa tranquila em Salem, Idaho. Tammy era mãe dedicada, funcionária de escola e conhecida por sua gentileza. Ao lado de Chad, levava uma vida aparentemente comum. Mas nos bastidores, tudo estava prestes a desmoronar. Chad já estava envolvido com Lori Vallow desde pelo menos o final de 2018. Eles se conheceram em um evento religioso e desde então se aproximaram rapidamente, unidos por suas crenças extremas sobre reencarnação, zumbis e o fim iminente do mundo. Mesmo assim, Chad continuava morando com Tammy e mantinha o casamento diante da comunidade e da família. Ninguém imaginava que, enquanto falava sobre visões espirituais e missões divinas, ele planejava um futuro com outra mulher. Na noite de 19 de outubro de 2019, Chad ligou para as autoridades para relatar que Tammy havia morrido durante o sono. Hello, I'm Chad, the husband. He's clearly dead. We don't know. Segundo ele, ela estava com tosse e parecia gripada. A morte foi inicialmente considerada natural. Não houve autópsia, e o corpo foi rapidamente enterrado em Utah, sua terra natal. Mas o que parecia uma tragédia doméstica começou a levantar suspeitas. Chad mal esperou o luto. Apenas 17 dias após a morte de Tammy, ele se casou com Lori Vallow, em uma cerimônia no Havaí, levantando sobrancelhas entre familiares e amigos. O casamento relâmpago, somado às crenças excêntricas do casal e ao súbito desaparecimento dos filhos de Lori, Tylee e JJ, acendeu o alerta vermelho para os avós maternos das crianças, Larry e Kay Woodcock. Em dezembro de 2019, Alex Cox, irmão de Lori e executor dos planos mais sombrios, morre repentinamente, em circunstâncias que até hoje levantam dúvidas. Investigadores mais tarde encontrariam em seu celular mensagens e mapas que indicam movimentações suspeitas no quintal da casa de Chad, exatamente nos dias seguintes ao desaparecimento das crianças. Já em janeiro de 2020, o estado de Idaho emite uma ordem exigindo que Lori apresente as crianças em 5 dias. Ela ignora o prazo. A essa altura, o mundo está assistindo ao caso com espanto. Lori e Chad são localizados no Havaí. Em fevereiro, ela é presa sob acusação de abandono infantil, desacato e obstrução da justiça. Mesmo assim, não diz uma palavra sobre o paradeiro de Tylee e JJ. Em 9 de junho de 2020, após meses de investigações, a polícia faz uma busca na propriedade de Chad Daybell. Pouco tempo depois, encontram o corpo de JJ. Ele estava embrulhado em plástico, com fita adesiva prendendo suas mãos, pés e boca. Poucos metros adiante encontram restos humanos carbonizados, desmembrados e misturados a ossos de animais. Era Tylee Ryan. Os corpos haviam sido enterrados de forma rudimentar e cruel. Chad é preso no mesmo dia. Lori, ainda sob custódia, permanece em silêncio. O julgamento de Lori Vallow começa em abril de 2023. Durante os depoimentos, mensagens trocadas entre Chad e Lori revelam planos de assassinato, listas de pessoas possuídas e justificativas religiosas para eliminar familiares. A promotoria descreve Lori como manipuladora, fria e influenciada por ideias perigosas. A defesa tenta alegar que ela sofreu lavagem cerebral, mas as provas são esmagadoras. Em maio, o veredito: culpada de assassinato em 1º grau, conspiração e ocultação de cadáver. Em julho, a sentença:
prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Tylee Ryan e J.J. Vallow foram traídos pela pessoa em quem mais confiavam. Seus nomes hoje simbolizam mais do que um crime. Representam o perigo do fanatismo cego, das ideologias que substituem o amor pela destruição. Eles não foram esquecidos, e que nunca sejam. Que a história de Tylee e J.J. sirva como um alerta. Quando a fé perde o equilíbrio, a humanidade perde o rumo.